Deus possível está aqui nesta noite. Quem sabe alguém chegou aqui com falta de fé. Quem sabe alguém chegou aqui nesta noite não crendo. Nesta noite eu declaro diante de Deus que eu tenho fé por ti, que eu creio por ti. E eu começo a ministrar um milagre sobre a tua vida. A situação que quem sabe tu tem passado, tem enfrentado. Esta é uma noite que Deus preparou para te socorrer. Esta é uma noite que Deus está aqui. Esta é uma noite que nós enfrentamos as trevas e declaramos santidade neste ambiente, neste lugar. Esta é uma noite que o câncer tem que morrer. Esta é uma noite que a preocupação tem que desaparecer. Esta é uma noite que a dor na coluna tem que sumir. A dor na cabeça tem que sair. Esta é uma noite em que a tua família tem que ser restaurada. Esta é uma noite que o teu marido tem que se converter, que a tua esposa tem que se converter. Esta é uma noite que Deus preparou para te socorrer. E sabe que eu estaria sozinho. Mas lá na tua casa Deus está tocando agora, Deus está atendendo. A tua filha que está enferma, Deus cura nesta hora. A tua esposa que está doente, Deus toca ela nesta hora. No nome de Jesus. Eu oro nesta noite, Pai. Eu enfrento as trevas, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Como autoridade eclesiástica neste ambiente, Pai. Eu me coloco diante de Ti, Senhor. E eu ministro, Pai, a Tua presença sobre a Tua igreja. Eu ministro, Deus, o Teu amor sobre a Tua igreja. Deus, eu ministro milagres sobre o Teu povo, Senhor. Eu ministro nesta noite, Deus, que a enfermidade ela vai embora, Senhor. Eu ministro nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo renova a Tua igreja, Deus. Eu ministro nesta noite, na autoridade que Tu me deu, Senhor, que nada oculto permanece aqui, mas que venha, Pai, o Teu amor, que venha um milagre sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro nesta noite, Deus, crendo, Pai, que já aconteceu o milagre. Crendo, Senhor, que Tu toques a Tua igreja nesta noite, que Tu sonda o coração, que Tu esquadrinhas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, honra e tua glória. Muito obrigado. Amém. Amém. Quem pode aplaudir. Deus se faz presente neste lugar. Amém, igreja? É interessante, né? Pode se sentar por um instante. É interessante que nós estamos aqui nos humilhando na presença de Deus e crendo que Ele é poderoso para nos socorrer. Amém? Quem chegou neste lugar nesta noite precisando de alguma coisa de Deus? Levanta a mão bem alta. Eu cheguei de Deus. Todos nós, né? É impossível precisar de Deus. Basta nascer, antes mesmo de nascer, já precisamos de Deus. E Ele está aqui para nos socorrer, usar, entender. Amém? Né? Lembrando a igreja, né? Reforçando, né? Faça voto que o Hilário ali mencionou, voto com Deus. Faça prova. Eu estou fazendo isso não é para aumentar uma possível arrecadação da igreja. Isso é o natural, andar da carruagem. Eu estou fazendo isso para incentivar a tua fé, onde Deus diz em Malaquias para provarmos a Ele. Então, nós temos que exercer a Bíblia, exercer este provar a Deus através da palavra dele, que está lá em Malaquias, para que então Ele possa derramar bênção sem medida sobre nós. Temos que fazer essa prova, mas muitas vezes nós nos intimidamos em chegar diante de Deus e dizer: Deus, a tua palavra diz
Então nós temos que lembrar, não que Deus esqueça, nós temos que lembrar a igreja que isto é o natural da igreja, para que então sejamos bem-sucedidos. Por isso que nós estamos fazendo isso. Então, não esqueça, né? Cumpra o voto, se você fez com Deus, se vai fazer, mas faça com alegria e tire prova de Deus, porque Ele derramará alianças sem medida. Amém? Queria te convidar a ver comigo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Não te assusta? É importante que todos nós venhamos acompanhar esse texto conhecidíssimo que vamos ler. Hein? Todos acharam? O Evangelho de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, nos diz assim, né? Um texto novíssimo que ninguém nunca escutou. E ali diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, fosse aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Baixa bem a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, eu oro nesta noite. Aqui está a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos deu para trazermos ela à tua igreja, ao teu povo nesta noite. Fala com cada um de nós. Realiza, Senhor, aquilo que, quem sabe, não saibamos, Pai. Realiza um milagre de entendimento, de discernimento para a tua igreja. E assim, ó Pai, possamos concluir esta palavra com o entendimento de que o Senhor fez através do teu Filho, Senhor Jesus, ali naquele momento, para a vida daquele homem, aquele cego. No nome de Jesus, eu oro nesta noite. Amém. Amém? Pode olhar aqui para mim, fique olhando para mim por um tempo. Nós lemos aqui esta passagem deste cego, Bartimeu, filho de Timeu, e era cego. Não nasceu cego, mas era cego. É isso, né, Demar? A Bíblia nos relata isso, aonde este homem estava à beira de uma estrada, mendigando, pedindo esmola. E eu quero iniciar essa palavra nessa noite dizendo algo para ti. A tua vida não vai continuar do jeito que, quem sabe, tu chegou aqui. A situação que tu chegou aqui, quem sabe, uma situação negativa, uma situação preocupante, uma situação seja ela qual for, não vai prosseguir. Deus tem novidade, Deus tem algo para nós esta noite, amém? E Ele está aqui para nos entregar isso pessoalmente. Não vai, eu quero iniciar te dizendo isso, não vai continuar. Tu chegou aqui com dor, ela já saiu em nome de Jesus. Se tu chegou aqui com problema no emprego, na família, quem sabe com desentendimento, não vai sair desta forma, algo vai acontecer. Porque essa é a palavra do Senhor. Aquele homem estava mendigando na beira de uma estrada. Amém? Certo? Até aí tranquilo, não é uma novidade. Mas eu queria esmiuçar isso com a igreja. Não é simplesmente um ato de estar na beira de uma estrada mendigando ou pedindo algo para alguém. A Bíblia não diz isso, mas a história grega, a história de Jesus, a história romana. Eu tenho uma Bíblia
grega em casa que eu comparo com essa, e claro que no nosso português muitas coisas não tem, mas é bom estudar isso para a gente conhecer a história, porque se fosse estar na Bíblia toda a história, ponto por ponto, olha, a Bíblia talvez não caberia aqui em cima da plataforma. Então tem as versões e tem a grega, e os historiadores relatam o seguinte: Bartimeu, quando nasceu, ele nasceu magrinho, frigelo, fraquinho, bem pequenininho. Por que motivo? Porque a mãe de Bartimeu, ela pegou uma hemorragia muito grande, e Bartimeu nasceu antes do tempo, e ele nasceu minguado, nasceu enxergando, mas minguado, não era cego de nascença. Bartimeu nasceu fraco, ao ponto das pessoas olharem para os pais e dizer, olha, para os pais não, porque a mãe veio a morrer devido a essa hemorragia, a mãe de Bartimeu morreu. Então Bartimeu, eles conseguiram fazer com que ele vivesse minguadamente, muito pequenininho. Ele veio e nasceu, a mãe morreu. O pai, Timeu, pai de Bartimeu, com o nome de Timeu, ele começou a criar o filho, e muitas pessoas, isso na história grega, que é verídica, as pessoas chegavam a Timeu e diziam, o negócio é o seguinte, Bartimeu ele é muito fraquinho, ele não vai sobreviver, ele não vai conseguir crescer, ele é minguadinho, ele é pequenininho, ele está fraquinho, ele perdeu sangue, a mãe dele passou por muitos problemas, ele não vai resistir. E Timeu olhava para as pessoas, Timeu era um homem crente, era um homem que procurava servir a Deus com integridade. E Timeu, olha, eu estou te contando a história para entendermos o que Deus tem para nós, amém? Mas Timeu dizia para as pessoas, não, ele vai crescer com saúde, ele vai se desenvolver, ele não vai continuar minguado, pequeno, ele vai crescer. E Timeu começou a ensinar o crescimento para o seu filho Bartimeu, e Bartimeu começou a crescer, conhecendo a palavra, conhecendo a Deus, conhecendo o Evangelho, conhecendo como é que funcionavam as coisas de Deus. Bartimeu cresceu desta forma, conhecendo o poder de Deus através do seu pai Timeu. Só que, nesse período de crescimento, aconteceu uma tragédia nesta família, houve uma perseguição, e mataram toda a família de Bartimeu. Timeu, os irmãos, Timeu pai, os irmãos que feriram a Bartimeu, e é aí que ele passou a não ser mais cego, a ser cego, perdão. Foi nessa perseguição, nesse ataque de guerra, que toda a família de Bartimeu morreu, e os olhos deles foram feridos, e ele passou a não enxergar mais, na adolescência. Ele perdendo toda a sua família, não sabia o que fazer. Alguém pegou ele e levou para Jerusalém. Jericó era o caminho de cidade que ia a Jerusalém. A Bíblia aqui diz, inclusive, e foram para Jericó quando ele saía de Jericó. Jesus foi para Jericó com seus discípulos e numerosa multidão. E quando ele saía de Jericó, Bartimeu ouviu falar de Jesus. Só que antes disso, alguém levou ele para Jericó, ficou um período lá, e esse mesmo alguém largou a Bartimeu a vida da estrada de Jericó. Puseram uma capa dele, né? Naquela época a capa tinha o significado de alguém que pede esmola, alguém que mendigava, pedia esmola, era obrigatoriamente ter aquela capa sobre o seu corpo. Então alguém colocou essa capa no Bartimeu, colocou ele na beira da estrada, ele cego, sem família, sem os ensinamentos do seu pai, quem sabe não, com certeza já tinha conhecimento da história da sua mãe, que havia morrido antes dele nascer, com aquela hemorragia intensa. Bartimeu, então, imagina como estava a cabeça deste homem, como estava o psicológico deste homem. Ele cresceu ouvindo seu pai Timeu contar de Jesus, contar dos ensinamentos, contar sobre Moisés, sobre Abraão, sobre todo o Evangelho, sobre todo o Velho Testamento, aonde Deus criou todas as coisas, aonde Deus formou todas as coisas.
Bartimeu cresceu ouvindo isso, agora ele se depara na beira de uma estrada, mendigando, sem dinheiro, sem visão, sem família, sem nada. Bartimeu se encontra desse modo. E quem sabe nesta noite, alguém chegou aqui não na mesma situação que Bartimeu, mas quem sabe chegou aqui sem esperança de que as coisas vão melhorar. Se nós olharmos para o país, a gente não consegue ver uma esperança de melhora, mas nós acreditamos na melhora, mas não conseguimos ver, porque o país está num processo político terrível, onde há traição, onde há, politicamente falando, onde há tanta coisa, tanta barbaridade, tanto roubo. Então, quando tu olha para a situação do Brasil, tu não consegue ver uma esperança, mas tu sabe que vai mudar. Nós cristãos temos que ter essa convicção, o país vai ter que mudar. Nós oramos para isso. A igreja do Senhor ora para isso, para que haja uma mudança, e ela acontecerá mais cedo ou mais tarde. Este homem estava nessa situação, na beira desta estrada, desta cidade chamada Jericó, mendigando, pedindo esmola. E aqui acompanha comigo no versículo 47. E ouvindo, amém? 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu ouve aquele que ele cresceu ouvindo seu pai contar. Ele viu uma chance de esperança, uma chance de mudança na sua vida, quando ele ouve aquele que ele sempre ouviu falar através do seu pai se aproximar dele. Como é que ele ouviu? Ele não enxergava, mas certamente ele ouviu aquele alvoroço, aquela multidão se aproximando, uns pedindo: Deus, me cura, uns pedindo: Deus, me dá solução, uns pedindo, porque naquela época, quando eu digo Deus, as pessoas não chegavam e diziam: Jesus, me cura. As pessoas tinham uma mania de ainda estarem nas leis do Moisés, Deus me cura, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E quem sabe o Bartimeu, escutando tudo isso na beira da estrada, ele pensou: bom, é a minha chance de ter uma mudança de vida, é a minha chance de lançar fora dessa capa que é sinônimo de pobreza, sinônimo de problemas sobre a minha vida. E quem sabe, queridos, tu chegou aqui nesta noite com esta capa sobre o teu corpo, esta capa espiritual que te traz uma situação de desconforto com Deus, uma situação de desconforto financeiro. Quem sabe uma cegueira espiritual, não consegue mais ler. Quem sabe uma cegueira espiritual que não consegue mais orar em casa, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais transmitir para o teu vizinho que tu é um cristão, não consegue mais passar pelas pessoas que tu serve o teu vivo. Quem sabe é uma capa espiritual que te traz um prejuízo, tu não consegue prosseguir no Evangelho, tu não consegue determinar que tu é mais do que vencedor, tu não consegue acreditar que logo mais, quando teremos aqui uma consagração com óleo e mirra, consagrado a Deus, tu não consegue ver que haverá uma mudança na tua vida. É simplesmente um óleo, simplesmente uma consagração, algo que vai ser derramado na minha cabeça, mas eu te digo que não é. Esta é a chance de tu lançar fora, para trás de ti, esta capa que representa o problema na tua vida, para prosseguir com Jesus. Bartimeu olha com os olhos cegos, mas ele olha com os ouvidos para Jesus, e ele examina toda a sua vida de prejuízo. Ele deve ter se lembrado desde o seu princípio, quando seu pai contava todas as situações. Ele deve ter lembrado aquela tragédia na sua família, onde todos morreram, aonde ele passou a não enxergar. Ele deve, por aquele momento, passar isso na sua cabeça. Mas Rogério, como é que tu sabe que ele conhecia a história de Deus? Rogério, como é que tu sabe que Bartimeu era um homem que tinha conhecimento, que o seu pai havia ensinado? É muito simples. A Bíblia nos diz isso. Quando ele ouve Jesus e ele diz: Jesus Nazareno, filho de Davi. Quem chama filho de Davi? Sabe quem é?
quando ele diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está declarando: Jesus, eu conheço a tua história, Jesus, eu sei o que tu pode fazer por mim, Jesus, tu está passando na minha frente, Jesus, é a minha chance de te conhecer. E ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu se entrega de corpo e alma para Deus, ele não deixa Jesus passar na sua frente sem que atenda ele, e ele vai, e ele diz, e o povo, a multidão diz: larga Jesus de mão, ele não vai te atender, ele está ocupado. Como que Jesus vai parar para te atender? Tu é um mendigo, tu é um sofredor, tu está aqui catando moedas. Quem sabe o mundo tem dito para ti, meu irmão, minha irmã, tu está sofrendo porque tu quer, tu está sofrendo porque tu não procura ajuda, tu está sofrendo porque tu não tem Deus. Essa noite eu te digo: tu tem Deus, Ele está aqui, Deus está aqui neste ambiente. Não deixa Ele passar na tua frente, atrai a presença de Jesus, chama, clama por Jesus na tua vida, Ele é socorro para ti. Aquele homem cego não enxergava nada, mas ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu os barulhos de Jesus e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu preciso de ti. Como que Jesus não vai atender? E em sequência, versículo 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Olha, no versículo 47 a Bíblia nos diz, estamos lendo, que Bartimeu ouviu Jesus e ele clamava: Jesus, filho de Davi. Mas Jesus, em passos lentos, quem sabe conversando com um e com outro, quem sabe Jesus passando, conversando com um, com outro, ministrando um milagre para aquela, um milagre para aquele. Jesus dessa maneira passando, mas os ouvidos de Jesus prestando atenção naquele clamor. E ele clamava: Jesus, tem compaixão de mim. E ele clamava: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu estou na igreja, eu preciso de um milagre para a minha vida. Jesus, eu estou te buscando, eu estou te servindo, eu preciso de uma solução para a minha vida, eu não aguento mais a minha vida dessa forma, eu preciso de ti, Jesus. E Jesus caminhando com a multidão e ouvindo aquilo. Jesus poderia ter parado no primeiro momento que ele escutou Bartimeu clamar, ele podia ter parado. Mas por que é então que Jesus não parou? Por que é então que Jesus não foi mais rápido para ministrar a cura ao seu amigo Lázaro? Foi no terceiro dia. Por que é que Jesus chegou no quarto dia? Por que é que Jesus não foi mais rápido? Por que que Jesus não ouviu Bartimeu e não parou, e não curou, e não ministrou com ele? Jesus sempre usou de sabedoria. Versículo 48, como lemos no começo: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais, agora ele não mais clamava, queridos, ele gritava. Não basta apenas clamar, nós temos que gritar. Aí eu vou sair agora na rua ou dentro da igreja gritando desesperadamente? Não, você tem que gritar com o teu espírito, você tem que não mais só clamar, mas eu tenho que gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu preciso de ti, Jesus. E no versículo 48, a Bíblia diz que Jesus parou. Vamos ler 48. 49, perdão, 48 foi o que nós lemos. Parou Jesus e disse: chamai-o. Em sequência, chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus parou e disse para aquela multidão que repreendia aquele cego: chama ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem vindo na igreja, tu tem acompanhado as ministrações da palavra de Deus, amém? Quem tem feito isso? Certamente tu já pediu alguma coisa para Deus, né? Eu queria te perguntar, tu com a mão bem alta, já recebeu o que peço de Deus? Só uma pessoa recebeu o que peço de Deus?
olha, quem sabe que não está, você tem que clamar. Jesus já te ouviu no teu primeiro clamor. Aqui Jesus ouviu ele no seu primeiro pedido. Mas Jesus quer que nós venhamos se expressar de uma maneira mais espiritual e dizer para ele: filho de Davi. E se for preciso de novo, filho de Davi. E se for preciso de novo, Jesus, filho de Davi. Deus quer que nós exerçamos a nossa fé de uma maneira lindíssima para que ele venha e nos atenda. Se ele quiser, ele vem e nos atende na primeira instância, no primeiro pedido. Mas Deus quer que nós venhamos nos colocar, nos humilhar na presença dele, não como pessoas sendo humilhadas por outras, mas se humilhar na presença do Senhor, num momento de oração, num momento de clamor, dizer: Jesus, tem compaixão de mim, eu preciso tanto de ti. Jesus, eu estou com esta dor, eu preciso de ti. Jesus, tu és filho de Davi, toma a minha vida, me cura, tira a minha dor. Querido, não cesse de pedir, não cesse de clamar, não cesse de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque é impossível Jesus, esse que estamos pregando, não operar milagres sobre a nossa vida. É impossível Deus não olhar para nós e nos dar aquilo que nós estamos pedindo, desde que seja algo que não vá nos afastar da presença dele. É impossível. Quantas pessoas que têm peço para nós oração no sentido de trabalho, porque o mercado de trabalho está fechado no país devido à crise, é difícil o comércio prosseguir. Quantas lojas eu já vi fechar, quantas salas aí nesta avenida estão fechadas com placa de aluga, sendo que há 2 anos atrás era uma dificuldade tremenda tu ver uma sala para alugar. Agora tem um monte. Há uma dificuldade, pessoas têm peço para a gente: ora para que haja um emprego na minha vida. Ora, como é que foi lá? Foi hoje, né? Quer contar para a igreja? Não. A mãe quer? Também não. Vamos tirar para o ímpar. O microfone vai até aí, não precisa tu vir aqui, tá? Não? Não quero te constranger, fica tranquilo. Alguém quer dar algum testemunho em meio à pregação? Levanta a mão se alguém quer dar um testemunho. Testemunho é importante para edificar as fé daqueles que ainda não alcançaram. Então, quando tu sentir vontade, dá. Não te cala. Amém? Bartimeu, então, grita: filho de Davi. Jesus para e manda chamá-lo. E quando Bartimeu chega diante de Jesus, quem sabe que chegou aqui diante de Jesus, quem sabe que chegou diante do Senhor ali, e quem sabe que está pensando: bom, agora eu vou chegar na frente dele, eu não vou precisar fazer mais nada, ele vai me curar, ele vai trazer solução àquilo que eu tenho. Mas quando Bartimeu chega na frente de Jesus, Jesus olha para ele e pergunta: o que tu quer que eu te faça? Muitas vezes nós chegamos diante de Deus achando que Deus, e Ele sabe tudo, achando que Deus já conhece a minha vida e que Ele vai solucionar, que Ele vai trazer essa caixa de som para lá e aquela para cá. Não vai mudar muito no caso da caixa, que são iguais, né? Porque sabe, a gente chega diante de Deus achando que está solucionado. Quem sabe quantos de nós viemos para uma igreja achando: bom, é a solução para a minha vida. A igreja não é solução para ninguém, ela pode dificultar a tua vida com Deus. Porque quando nós viemos para a igreja, nós falamos: Senhor, eu te confesso, Senhor, eu quero seguir, agora arrisca, Deus, eu quero ter uma vida contigo digna, eu quero prosperar, eu quero ser curado. Mas se eu não me achegar diante de Jesus, não clamar por Ele, e não chegar diante dele e ficar olhando para Ele, esperar Ele perguntar: o que quer que eu faça? Não vai funcionar. Eu tenho que ter uma postura como esse homem. Ele sofreu, ele teve uma vida sofrida, mas ele chegou diante de Jesus. Ele passou por tudo, e a Bíblia diz que quando chamaram ele: venha, o mestre quer falar contigo, ele quer te atender. Ele levantou um salto, atirou a capa para trás, que representava tudo aquilo que eu falei, atirou aquilo para trás, criou uma postura e foi até Jesus.
não basta vir a uma igreja, nós temos que vir até Jesus, nos achegar até Ele, na presença dEle, e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu clamo a Ti, eu preciso de Ti, e escutar pela palavra quando Ele nos pergunta: o que Tu quer que eu faça? Porque não adianta eu apenas orar, não adianta apenas reclamar, se eu não escutar as palavras de Jesus. E Jesus foi bem específico e claro e perguntou: o que Tu queres que eu te faça? Quem sabe alguém aqui nesta noite está perguntando para si mesmo, mas Jesus já sabia que ele era cego, Jesus já sabia da situação dele, por que perguntar? Porque é assim que funciona no Evangelho. Ele nos pergunta através da palavra. Bartimeu, sofredor. Outro dia aqui, eu trouxe uma palavra sobre José, quem lembra? Foi vendido pelos irmãos, foi tirado do poço, foi enganado, tantas outras coisas. E a Bíblia nos diz que depois de um certo tempo ele passou a ser governador do Egito. Mas antes de governar o Egito, ele governou a si mesmo. Ele tinha problema o suficiente para desistir de tudo e ir embora, para mandar matar seus irmãos, sua família. Ele tinha motivo suficiente para desaparecer, mas ele soube governar o seu interior, os problemas que ele tinha, e ele passou a ser mais do que vitorioso, ele passou a governador do Egito. José foi um vencedor. Bartimeu foi um vencedor, ele conseguiu governar o seu interior cheio de problemas, e teve força para clamar a Jesus, teve força para se achegar até Jesus. E a igreja destes dias tem que ter força para chegar diante de Jesus e dizer: eis-me aqui, Senhor, me socorre, eu preciso de Ti, Senhor. Amém? Está todo mundo me olhando, né? A igreja está entendendo? Vamos olhar para quem também, né? Tem que ser também. Então, este homem, ele foi e se achegou até Jesus de uma forma muito forte. Enquanto a multidão mandava ele se calar, enquanto a multidão mandava ele se fechar, ele prosseguiu e foi até Jesus, não desistiu. Qual é a capa que está sobre ti nesta noite? Qual é o problema? Qual é a capa que representa o problema que está sobre o teu lombo nesta noite? Certamente tu não nasceu com isso. Quem sabe quando éramos do mundo nós nem notávamos essa capa, a gente nem sentia ela sobre nós, mas quando viemos para Jesus passamos a notá-la. Qual é a capa? Qual é o problema que está sobre ti? Jesus, Ele é poderoso para te dar força para que tu faças e se apresente diante dele para escutar o que Ele te pergunta nesta noite. O que tu quer que eu te faça? Qual é o problema que por que eu estou falando isso? Daqui a pouco nós vamos orar, gente. Daqui a pouco não se assuste. É só uma mosca que passou na caixa de som. Daqui a pouco nós vamos estar orando aqui na frente. Daqui a pouco nós vamos estar buscando a presença de Deus. Por favor, mas tira ela dali. Daqui a pouco nós vamos estar aqui orando, clamando a Deus, dizendo para Jesus: eu preciso de Ti. E Ele vai nos perguntar: o que tu quer que eu te faça? Tenha fé nesta noite. Faça como este homem, tenha fé. Não esmoreça. Todos nós precisamos de algo de Deus. Todos nós. E Ele está aqui para nos atender nesta noite. Tira a tua capa. Ouve Jesus esta noite. Naquela época de Bartimeu, ele passava por Jericó. Da mesma forma, Jesus passa aqui nesta noite. Da mesma forma, meu mesmo. Eu posso ver, Senhor Jesus, quem precisa de Jesus? Ele está aqui. Ele está aqui para te atender, para me atender.
você. Como aquele homem precisava, sofrido, doente, sem perspectiva de vida, sem ter força de prosseguir. Olha tudo que ele passou na sua vida, mas não desistiu, prosseguiu e clamou. Nesta noite eu quero te incentivar a clamar, porque eu tenho certeza de uma coisa, convicção de uma coisa: Jesus já falou isso comigo. Jesus já falou para te atender. E Ele te pergunta o que tu quer. E quando Jesus te perguntar nesta noite, quando formos orar e Jesus te perguntar: filho, o que tu quer que eu te faça? Aquele homem, quando Jesus perguntou para ele olhou para Jesus sem enxergar nada, mas certamente ele olhou para a fisionomia de Jesus e ele disse: Senhor, que eu volte a ver. Algumas versões diz: Senhor, que eu torne a ver. Mais uma prova de que ele não era cego, ele já tinha enxergado uma vez na sua vida, mas a cegueira chegou na sua vida, e ele olha para Jesus: Senhor, após uma pergunta, o que tu quer que eu te faça? Ele foi completamente específico dentro do que ele queria. Ele podia dizer para Jesus: Jesus, eu quero ter alegria na minha vida, eu quero ter um emprego. Jesus, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter família de volta. Jesus, eu quero isso, aquilo. Jesus, eu quero aquela pessoa para mim. Jesus, eu quero aquilo ali do meu lado. Senhor, eu quero esse trabalho, eu quero ser bem sucedido, eu não quero mais mendigar, eu não quero mais essa capa. Mas ele foi específico. E por que eu digo isso? Porque dentro de algo específico para Deus, as demais coisas ele acrescenta. As demais coisas ele acrescenta como? Nós seguimos a Jesus. Porque depois disso, ele diz para Jesus: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus então curou, realizou um milagre sobre a sua vida, como realizará sobre nós nesta noite, amém? Jesus realizou um milagre e disse para ele: me segue. Queridos, nós temos que nos achegar, clamar, nos achegar diante do Senhor, pedir para Ele, escutar a voz dEle quando nos pergunta o que Ele quer, receber o milagre, tomar posse do milagre na nossa vida, mas seguir ao Senhor. Não adianta eu receber algo de Deus e desaparecer da presença de Deus. E alguém pode estar pensando: mas eu não preciso viver dentro de uma igreja para estar na presença de Deus. Precisamos sim, porque é na igreja que o Senhor ordena as suas bênçãos. Na igreja, é no congregar que Ele faz as coisas acontecer, que Ele nos fortalece. Se deixarmos de congregar e ficarmos nas nossas casas, não vai adiantar. Podemos até orar, mas nós vamos fraquejar, nós vamos desistir. E quando o Senhor vier nos buscar, será que vamos subir? Sendo que a Bíblia diz: se tiver dois em moinho, subirá o teu não. Então, o Senhor está vindo aí. As coisas estão acontecendo. Aquele homem passou a seguir Jesus, a caminhar com a multidão. Não deixe de caminhar com a multidão do Senhor para caminhar com a multidão deste mundo. O mundo nos leva para o erro, para longe de Deus. O mundo nos afasta de Deus. O mundo, ele é prazeroso? É. Traz prazer na carne? Sendo que a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Porque os prazeres da carne são bons. As coisas que trazem, quando eu digo prazer, não estou falando de intimidade somente, estou falando de todo tipo de prazer. É prazer de ganhar o salário do banco, é prazer de fumar um cigarro para quem fumava, é o prazer de beber uma chata para quem bebia, uma cerveja, seja o corpo. A carne traz prazer para o espírito humano, não é para o espírito de Deus. A carne milita contra o espírito, com letra minúscula, o espírito humano. Mas quando nós vencemos a nossa carne, o espírito de Deus, com letra maiúscula, ele cresce no nosso interior. E a gente então tem força para clamar, para chamar a Deus e para dizer para Ele: eu preciso de ti, tem compaixão de mim. Aí se dá o motivo de muitas pessoas sofrerem,
num monte de ano de congregar, um monte de tempo, um período enorme, congregando e não recebe muitas vezes, mas já recebeu, Jesus já ouviu, Ele já te chamou porque não se levantou, não foi diante dele ainda. Esta é a parte mais fácil. Eu queria te lembrar algo. Certa vez Pedro estava preso, tranquilamente, dormindo numa cela presa, e acabou no outro dia. E na madrugada ele vem com dormindo, aconteceu o quê? Me aparece um anjo, do nada, dentro da cela onde ele estava preso, um guarda do lado de fora. E aquele anjo chega no lado de Pedro e um processo interessante, que quando as pessoas eram presas naquela época, tiravam o cinto, tiravam sandália, tiravam tudo, deixavam nu, para que não se suicidassem. O anjo chegou do lado da cama de Pedro e fez assim: Pedro! E Pedro olhou para aquele anjo, e aquele anjo disse: levanta-te. E a Bíblia diz que ele levantou imediatamente e calçou as suas sandálias. Como apareceram as sandálias ali? Se Deus não opera tudo sobre a nossa vida, Filipenses 2 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la na nossa vida. Deus prepara tudo de uma forma espiritual extraordinária. As sandálias foram paradas ali, as vestes foram paradas ali. E eu queria te lembrar dentro disso uma outra coisa, para quem acha que faz pouco tempo que chegou a automação, né, na terra, no Brasil, automação, apertar um botão, né, pegar uma marca no carro, abrir o portão, ela já existia há muitos anos, porque a Bíblia diz que Pedro se levantou, o anjo foi à frente e as portas foram abrindo automaticamente, as portas foram abrindo sozinhas. Deus cuida de tudo, já havia automação, Deus sabe de todas as coisas. Ele foi passando e as portas se abriram, e quando chegou na última, era uma porta muito forte, era uma grade muito forte. E quem sabe alcançou agora a Deus, não vai dar o guarda atrás de mim. Mas quando se aproximaram daquela porta forte, gradeada, a porta se abriu. Deus abre coisas para nós nesta noite. Deus está abrindo portas para nós nesta noite. Mas tem um detalhe: quando a porta se abriu, o anjo se afastou e disse: agora tu vais sozinho. Queridos, Deus está nos trazendo algo precioso nessa noite. Ele está acrescentando algo precioso na nossa vida, como Ele acrescentou na vida de Deus. Jesus ministrou Manassés na vida de Bartimeu, porque ele passou a seguir a Jesus sozinho. Ele é uma multidão, claro, mas sozinho com Jesus. Pedro, depois do portão, passou a andar sozinho. Tu tem que ter fé para prosseguir. Vai vir outros problemas. O teu foco hoje é Deus esta noite. Tu vai chegar diante de Deus esta noite e dizer: Senhor, eu quero isso e isso. Ele te pergunta durante a pregação o que tu queres que eu te faça. E tu vai chegar aqui e vai dizer: eu quero isso. Deus, Ele vai te dar, querido. Mas o diabo, como eu falei, está lá fora. Ele vai lançar muitas outras coisas na nossa vida. Não desista de congregar. Como o anjo falou, daqui para frente tu vai sozinho. Eu vou estar contigo, Espírito, mas tu vai sozinho. Nós vamos andar lá no mundo sozinhos. Claro, Deus na nossa frente nos dirigindo. Os anjos dele para guardar nossos caminhos. Os anjos servem unicamente para isso, para guardar nossos caminhos, para mais nada. Quem não foi atravessar uma rua, vem tranquilo, sem pensar em nada, fonezinho no ouvido, e quando viu, passou um ônibus ou uma moto na frente, chegou naquele vento, foi um anjo que te protegeu, ele guarda o teu caminho, ele te puxou, ele te segurou para te caminhar um pouco mais, não ser atropelado.
mas nós vamos estar só nós com Deus lá fora. A multidão não vai estar. Nós temos que vencer. Nós temos que prosseguir. Bartimeu prosseguiu. Pedro prosseguiu. Tudo deu certo. E nesta noite nós temos que prosseguir. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça. Baixa a sua cabeça e feche os seus olhos. Esta é uma noite, é um culto de poder que Deus tem novidade de vida para nós. Ele quer nos tocar. Começa a dizer para Deus o que tu precisa. Ouve a voz de Deus te perguntando o que tu queres. Ouve. Ele lançou a capa e foi até Jesus. Tu já lançou a capa, querido, filho. Tu está aqui. Tu veio até Jesus. E eu não estou dizendo que Jesus está somente nesta igreja, mas hoje tu está diante do Senhor. E Ele te pergunta o que tu quer. Será que tu tem uma vida sofrida como Bartimeu? Quem sabe o teu sofrimento é maior do que o sofrimento de Bartimeu? Se achegue diante do Senhor. Te aproxima. Ele está aqui para te ouvir.